Um bom dia para você. Eu quero saudá-lo neste domingo, 7º domingo da Páscoa, com uma palavra para o lema dessa semana, que se encontra no Evangelho de João, capítulo 14, no verso 18. Jesus Cristo diz: "Não vos deixarei órfãos, voltarei para vocês." Nesta última quinta-feira, nós lembramos da ascensão do Senhor, quando Jesus Cristo subiu ao céu para voltar ao Pai. Quando Jesus disse isso aos discípulos, que ele iria voltar ao Pai, os discípulos ficaram muito tristes. Eles se sentiram desamparados, imaginavam que iriam ficar sozinhos, órfãos. Mas Jesus prometeu: "Não vos deixarei órfãos, voltarei para vocês. Por um pouco de tempo vocês não me verão mais, mas eu vou voltar, me aguardem." Essa promessa Jesus deixou para os discípulos. E assim como eles, nós cristãos hoje também aguardamos a volta do Senhor. Nós sabemos que o Senhor voltará, e essa é a nossa bendita esperança cristã. Gostaria de orar agora com vocês. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar. Querido Deus e Pai, obrigado, Senhor, por esse momento que nós aqui podemos estar celebrando esse culto para a Tua honra e glória. Obrigado, Senhor, porque Tu não nos deixas órfãos, mas Tu prometes a Tua presença conosco através do Teu Espírito e também prometes a vinda do Teu Filho Jesus Cristo. Ó Senhor, abençoa esse momento, seja ele, ó Deus, um momento para a Tua honra e glória. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bom dia a todos. A gente quer fazer o louvor desse culto e queremos invocar a presença do nosso Deus, a presença do Senhor Jesus, do Espírito Santo. Onde você estiver, louva com a gente. Vamos invocar a presença de Deus na nossa vida. Amém? Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido.
meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. De Jesus, meu bom pastor. Obrigado, Senhor Deus, porque podemos ter a Ti como também um amigo, como um amigo íntimo, um amigo próximo. Obrigado, Senhor, porque podemos sempre contar contigo em toda e qualquer situação e também contar com essa intimidade que a gente consegue através da Tua palavra, de oração, Senhor, de vida, de fé, Senhor. Nos ajuda, Deus querido, para que cada vez possamos ser mais parecidos contigo, Jesus, de tanto andar próximos de Ti, Senhor. Que possamos também ser vistos pelos outros como Teus amigos, como pessoas que andam de fato lado a lado contigo, Jesus. Que Te conhecem, que espelham a Ti, que espelham a Tua vontade e a Tua glória, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Como de costume, quando a gente tem cultos presenciais, a gente sempre canta uma música para levantar a oferta. Então, nessa próxima música, a gente vai disponibilizar os dados bancários da comunidade. Caso você queira dar alguma oferta, caso queira fazer alguma contribuição, pode fazer através dos dados bancários, mas também quero te lembrar que a secretaria está aberta e funcionando de segunda a sábado, no período da tarde. A gente também está aceitando doações de alimentos para cesta básica e roupas. Também, se você precisa de alguma coisa, nos procure. Como comunidade, a gente quer também te servir nesse momento de pandemia, nesse momento em que algumas pessoas passam por bastante necessidade. Então, queremos também contar com vocês, mas também contem conosco, com a comunidade. Então, nessa próxima música, nós vamos levantar a oferta de maneira simbólica. Sei que eu posso acreditar sempre que tua voz me falar. Tua vontade eu vou seguir, cada dia me guiar.
nessa estrada escura, leva-me ao teu querer. Mesmo fraco, teu rosto eu posso ver. Tens falado para que eu possa crer. Eu vou caminhar por fé, mesmo quando eu não puder ver, pois eu sei, essa estrada escura leva-me ao teu querer. Eu vou caminhar por fé, mesmo quando eu não puder ver, pois eu sei, essa estrada escura leva-me ao teu querer. Aleluia, 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 Senhor Deus, nós estamos aqui, Senhor, e queremos entregar o nosso coração diante de Ti, Pai. Nós sabemos que neste momento nós podemos estar enfrentando problemas, ó Senhor. Nós sabemos, Senhor, que neste momento mais do que nunca nós temos que caminhar por fé, ó Pai. Nós sabemos, Senhor, que é difícil, Senhor, não saber o que enxergar, Senhor Deus, adiante, Pai. Mas o que nós temos certeza e nós podemos confiar, Senhor, é que Tu estás caminhando conosco, Tu estás do nosso lado, Senhor. Tu muitas vezes está nos carregando, Senhor. E por isso, ó Pai, não deixa o nosso coração se afastar de Ti, Senhor Deus. Não deixa a nossa vida se afastar de Ti, ó Pai. Mas que Tu, ó Senhor, nos segure, Senhor Deus. Que Tu conforte, console os nossos corações, Senhor. E que a gente possa, Senhor Deus, confiar na Tua infinita fidelidade, Senhor Deus, na Tua infinita misericórdia, Senhor Deus, no Teu grande amor por cada um de nós. E que possamos, ó Deus, caminhar por fé a cada novo dia, Senhor Deus, a cada novo momento, Pai. Em nome de Jesus. Amém. A você que nos assiste, a graça e a paz do Senhor sejam contigo. Eu espero que você esteja bem, assim como a sua família, se protegendo desse inimigo que assola o mundo. Nós cristãos também estamos sujeitos a doenças, perigos, por isso nós precisamos nos cuidar. Nesse momento, a nossa casa é o lugar mais seguro. Mas o mais seguro mesmo é você poder estar nas mãos de Deus, ser protegido e guardado por Deus de todo o mal. É bom saber que nós não estamos sozinhos. Deus está conosco. É muito bom poder ter tempo para poder falar com Deus, para poder meditar na palavra de Deus, sem pressa, a cada dia. Quando o apóstolo João estava na ilha de Patmos, preso, ele tinha todo o tempo do mundo. João estava sozinho, mas João sabia que Deus estava com ele. Ele estava longe da sua igreja, mas ele podia orar pela sua igreja. João não podia pregar na igreja, mas João podia ter um momento de devocional particular.
E foi assim em um domingo, dia do Senhor, que Jesus veio ao encontro de João, para lhe trazer novas revelações extraordinárias, surpreendentes. Jesus disse para João que João deveria escrever as coisas que ele iria ver e ouvir. Essas revelações seriam escritas no livro de Apocalipse. A primeira parte deste livro seria dedicada especialmente às igrejas, com as cartas às 7 igrejas. As cartas às 7 igrejas foram escritas para igrejas que existiam na época do apóstolo João, mas são também para as igrejas cristãs hoje. São cartas que trazem consolo e esperança para os cristãos em tempos de crise. A primeira igreja que nós já estudamos foi a igreja de Éfeso, que representa a igreja da era apostólica. Fundada pelo apóstolo Paulo, a igreja de Éfeso foi depois guiada espiritualmente pelo apóstolo João, que acompanhou também outras igrejas e pastores da região da Ásia Menor. João conhecia bem cada pastor, conhecia bem cada igreja cristã, mas não foi a sua opinião que João escreveu nas cartas, e sim a mensagem de Cristo revelada para cada igreja. Jesus ama a sua igreja. Ele passeia no meio das igrejas. Ele vê tudo o que se passa com o seu Santo Espírito. Jesus conhece cada cristão, ele conhece cada igreja. Jesus circula no meio das igrejas e observa como cada igreja, como cada cristão tem vivido a sua fé. Jesus está interessado em observar não os programas de igreja, mas as nossas vidas. Nas cartas, Jesus revela o que ele observou nas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Na semana anterior, nós estudamos a igreja de Éfeso. Hoje nós vamos estudar a igreja de Esmirna. Esmirna era uma bela cidade que ficava localizada em uma baía às margens do mar Egeu, no oeste da atual Turquia. Esmirna, até hoje, é um próspero centro comercial. Com o seu porto, comercializa mercadorias de vários lugares. O nome Esmirna significa mirra, amargura. Era uma planta medicinal do Oriente usada no sepultamento de pessoas falecidas. O Evangelho deve ter chegado até Esmirna através de cristãos vindos de Éfeso, visto que as duas cidades elas tinham muito intercâmbio comercial. A cidade de Esmirna ficava a 64 quilômetros ao norte de Éfeso. Era o caminho de um dia. A igreja de Esmirna era uma das igrejas que o apóstolo João visitava e acompanhava também. João conhecia bem o pastor da igreja de Esmirna, com quem ele se hospedava quando ele visitava a cidade. O pastor mais importante da igreja de Esmirna se chamava Policarpo, que foi discípulo de João desde jovem e idoso sofreu o martírio. Se Éfeso representa a igreja apostólica, Esmirna representa
a Igreja dos Mártires, na era das perseguições. Éfeso hoje são ruínas. A igreja da era apostólica desapareceu completamente. Mas Esmirna, atualmente, é a terceira maior cidade da Turquia, chamada Izmir pelos turcos. E lá, ainda hoje, apesar das perseguições e opressão islâmica, ainda hoje existem igrejas e cristãos gregos e armênios, além de uma sinagoga judaica. Eu gostaria hoje de ler com vocês Apocalipse, capítulo 2, do versículo 8 ao versículo 11. Se você tem a sua Bíblia, eu o convido a abrir Apocalipse, capítulo 2, versículo 8 a 11, na carta à igreja de Esmirna, que nós vamos estudar hoje. Ali diz: ao anjo da igreja em Esmirna escreve: essas coisas diz o primeiro e último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de nenhum modo, sofrerá dano da segunda morte. Até aqui, a palavra. Como nós mencionamos anteriormente, a palavra grega angelos, anjo, significa mensageiro, e se refere aqui aos pastores que transmitem a mensagem de Cristo às igrejas. Embora alguns comentaristas interpretam como anjos do céu, fato é que as cartas em Apocalipse foram escritas não para os anjos do céu, mas para as igrejas na terra. João escreve aos pastores das igrejas as mensagens que Cristo quer que sejam transmitidas, anunciadas, repassadas para cada igreja cristã. As mensagens às igrejas não são fruto da opinião do apóstolo João, nem dos pastores, mas são mensagens do Senhor Jesus Cristo para as suas igrejas. São palavra de Deus. Jesus aqui se identifica como o primeiro e o último, o que esteve morto e tornou a viver. Não há nenhum outro no céu ou na terra que possa se identificar dessa maneira. Somente Jesus Cristo, aquele que esteve morto na cruz e foi sepultado, mas tornou a viver no terceiro dia, ressuscitou dos mortos. Jesus cumpriu a sua missão na terra de anunciar a vinda do reino de Deus. Jesus operou muitos sinais entre o povo para mostrar o poder do reino que estava por vir. Mas como as autoridades judaicas e romanas não queriam aceitar isso, Jesus foi preso e foi morto na cruz. O primeiro mártir da fé cristã foi o próprio Cristo. Jesus foi o primeiro a ser morto pela sua fé e o primeiro a ressuscitar dos mortos e a subir ao céu, assentando à direita de Deus, para em tudo ter a primazia como Filho de Deus. Estevão foi o segundo a ser morto pela sua fé. Depois foi morto o apóstolo Tiago. Depois os demais apóstolos foram mortos como mártires, exceto o apóstolo João, que Jesus disse que deveria permanecer até a sua volta, quando o Senhor então veio a João na ilha de Patmos
dando a João as últimas revelações divinas. Jesus é o primeiro e o último, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Jesus deu início à sua igreja e ao final do tempo da graça, Jesus virá buscar a sua igreja, que então será ressuscitada, a primeira ressurreição dos mortos, as primícias. Jesus disse à igreja de Esmirna: conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. A igreja de Esmirna, embora fosse pobre de recursos materiais, era rica espiritualmente. A pobreza material dos cristãos de Esmirna não era porque eles não trabalhavam, mas porque eles estavam passando tribulação, perseguição, necessidade. Por causa da sua fé, os seus bens foram confiscados, as suas casas e propriedades foram destruídas, seus empregos foram perdidos. A igreja de Esmirna representa a igreja dos cristãos perseguidos. Jesus havia avisado os discípulos sobre isso. Assim como Cristo sofreu perseguição, também os discípulos seriam perseguidos por causa da sua fé. As primeiras perseguições contra a igreja de Cristo vieram da parte dos judeus, os que rejeitaram o evangelho de Cristo. Eles se tornaram os piores inimigos dos cristãos. Em Esmirna havia uma forte comunidade judaica que foi muito hostil aos cristãos. Ali os judeus blasfemavam, difamavam, insultavam o nome de Jesus. Os judeus diziam que Jesus era um feiticeiro, um falso Messias, que a sua mãe era uma prostituta, que os escritos cristãos deveriam ser queimados. No final do primeiro século da era cristã, os rabinos judeus realizaram um concílio em Jâmnia que definia apenas os livros em hebraico escritos na Palestina até a volta do exílio como escrituras sagradas. Os judeus crentes em Jesus eram expulsos das sinagogas e amaldiçoados publicamente como hereges. O judaísmo era uma religião permitida pelos romanos, mas ser expulso da sinagoga significava não estar mais sob a proteção de uma religião permitida. Religiões não autorizadas eram punidas pelos romanos. Os cristãos eram considerados fora da lei. Os judeus ajudaram as autoridades romanas pagãs na perseguição contra os cristãos. O paganismo era visto pelos cristãos como o domínio de Satanás. Para os cristãos, os judeus aliados aos pagãos se colocaram sob a influência diabólica. Na carta à igreja de Esmirna, o Senhor Jesus não considerou os judeus mais como povo de Deus, mas como sinagoga de Satanás. Eles serviam ao diabo. Jesus consola os cristãos da igreja perseguida diante das coisas que eles ainda iriam sofrer. Apesar das perseguições, os cristãos não devem ter medo. Deus permite o sofrimento como uma forma de purificação para santificar a nossa vida. Não devemos achar que todo sofrimento seja necessariamente algo mau. Não precisamos ficar aflitos diante do sofrimento, mas sim nos apegar ainda mais ao nosso Deus e Senhor Jesus Cristo. Jesus também sofreu em nosso favor, até a morte e morte de cruz.
Mas Jesus ao final triunfou, vencendo por nós o pecado, a morte e o diabo. A ressurreição foi o triunfo do crucificado. Satanás, o inimigo espiritual, foi derrotado. O diabo sempre foi o grande inimigo de Cristo e da Igreja de Cristo, e sempre esteve por trás das perseguições às igrejas. O diabo sempre quis silenciar as igrejas cristãs. Esse inimigo invisível está por trás de toda a maldade, toda a hostilidade contra os cristãos. Jesus avisa a igreja de Esmirna que o diabo vai mover perseguição aos cristãos e alguns serão presos para serem postos à prova e terão a tribulação, serão atribulados por 10 dias. Quando o apóstolo João escreveu, já estava em curso uma perseguição contra os cristãos, movida pelo imperador Domiciano. A tribulação e perseguição, ao final do reinado de Domiciano, durou mais de 3 anos, entre 93 e 96 depois de Cristo. Muitos cristãos foram presos, exilados e assassinados nesse período de perseguição. O apóstolo João mesmo estava preso na ilha de Patmos, por causa dessa perseguição injusta, movida por ordem do tirano imperador. Ao todo aconteceram 10 períodos de perseguição contra os cristãos, movidos por ordem de 10 imperadores romanos. O primeiro imperador a perseguir os cristãos foi Nero. Ele começou a persegui-los depois do incêndio de Roma, no ano 64 depois de Cristo. Nero injustamente culpou os cristãos. Ele precisava de um bode expiatório para aquela tragédia. Durante essa perseguição de Nero foram martirizados os apóstolos Pedro e Paulo, em Roma. E essa perseguição só terminou com a morte de Nero. O segundo imperador a perseguir os cristãos foi Domiciano, que exigiu ser adorado como Senhor e Deus. Negar-se a adorar os deuses romanos e não queimar incenso diante da estátua do imperador era considerado um ato de desobediência civil à ordem de César, traição ao Estado romano, punível com a prisão, exílio, confisco de bens ou mesmo a pena de morte. O terceiro período de perseguição foi no tempo do imperador Trajano. A quarta perseguição contra os cristãos veio no tempo do imperador filósofo Marco Aurélio. A quinta perseguição foi no tempo do imperador Sétimo Severo. A sexta, sob o imperador Maximino. E a sétima foi sob o imperador Décio, que tentou fazer os cristãos renegarem a sua fé mediante a tortura. Décio não queria fazer mártires, ele queria fazer apóstatas, pessoas que abandonavam a sua fé, mediante a tortura. A oitava perseguição aos cristãos foi movida pelo imperador Valeriano. A nona perseguição geral veio sob o imperador Diocleciano. E a 10ª e última fase de perseguição aos cristãos ocorreu sob o ambicioso imperador Galério e terminou antes da sua morte, em 311 depois de Cristo. Os 10 dias que Jesus profetizou na carta à igreja de Esmirna, segundo estudiosos, podem significar esses 10 períodos de perseguição contra a igreja cristã no Império Romano. Porém, para os cristãos, Satanás era quem estava por trás desses imperadores romanos. Era o império de Satanás contra a igreja de Cristo, o império das trevas contra o reino da luz. Quanto mais a igreja crescia, mais o império contra-atacava com violência.
O diabo queria destruir a igreja, perseguindo, prendendo, torturando e assassinando os cristãos. Mas o diabo fracassou na sua tentativa de destruir a igreja de Cristo. Quanto mais cristãos eram mortos por sua fé, martirizados no Coliseu romano, cercados por leões, ou nos estádios gregos, mais e mais pagãos se interessavam em conhecer essa fé tão sincera e destemida. E muitos perseguidores de cristãos acabaram por se converter a Cristo. Como disse um cristão chamado Tertuliano, o sangue dos mártires é a semente da igreja. No livro História Eclesiástica, escrito por Eusébio, bispo de Cesareia, no final da época das perseguições, constam vários relatos do martírio de valorosos cristãos. Na igreja de Esmirna, o mais famoso mártir foi Policarpo, discípulo do apóstolo João, desde a sua juventude. Depois, Policarpo se tornou pastor e bispo em Esmirna, até a sua velhice. Ele sempre ensinou o que havia aprendido dos apóstolos. O martírio de Policarpo aconteceu em Esmirna, durante uma perseguição aos cristãos, por volta do ano 155 depois de Cristo. Policarpo primeiro deixou a cidade, se retirando para uma propriedade no campo. Policarpo não foi atrás dos seus perseguidores. Policarpo, porém, depois teve a convicção que o seu martírio era a vontade de Deus. Então ele deixou que eles o prendessem. Na cidade, as autoridades tentaram persuadi-lo a reverenciar César como Senhor e maldizer a Cristo. Mas o ancião Policarpo disse: 86 anos venho servindo a Cristo, e nenhum mal me fez. Como posso blasfemar contra o meu rei que me salvou? Sou cristão. Então o governador romano ameaçou Policarpo com a fogueira. Mas Policarpo lhe respondeu: me ameaças com fogo, que arde algum tempo, mas depois se apaga? E ignoras o fogo do castigo eterno, reservado aos ímpios? Mas por que tardas? Então prepararam a fogueira. Mas antes de morrer, Policarpo orou em voz alta: Pai, do teu amado e bendito Filho, Jesus Cristo, por quem recebemos o conhecimento acerca de ti, eu te bendigo, porque me julgaste digno deste dia e dessa hora, para ter parte entre o número dos mártires, no cálice de Cristo, para a ressurreição na vida eterna. A firmeza de Policarpo na fé se tornou um exemplo para todos os cristãos. O cristão não deve procurar a morte, nem se expor desnecessariamente ao perigo. Deus não tem prazer na morte de ninguém. O diabo é que gosta disso. Cristãos mortos não louvam a Cristo, nem evangelizam os descrentes. O cristão verdadeiro não busca a morte, mas a vida. Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida, vida em abundância. Nós cristãos não devemos buscar a morte, mas também não precisamos temer a morte, pois a morte não é o fim. Nós temos a esperança da ressurreição e da vida eterna. Assim como Jesus morreu e ressuscitou, subiu ao céu e está sentado à direita do Pai, hoje e sempre.
A promessa consoladora do Senhor Jesus aos cristãos é: sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Como é consolador saber, mesmo na perseguição e na tribulação, que o Senhor Jesus tem a primeira e a última palavra em tudo o que acontece na história. O Senhor determinou também os dias da nossa vida. Nada pode impedir que se cumpram os seus propósitos e promessas a nós destinados. Isso tranquiliza o nosso coração. Só o Senhor Jesus, mais ninguém, determina a duração da nossa vida aqui. O mais importante é permanecer fiel a Cristo durante toda a nossa vida, seja a vida breve ou longa. Porque na vinda do Senhor Jesus Cristo, em glória, nós ressuscitaremos e com Cristo reinaremos. O rei usa a coroa. Essa é a nossa gloriosa esperança, nosso prêmio, a coroa da vida eterna. As perseguições no Império Romano passaram, mas ainda hoje, em pleno século XXI, cerca de 200 milhões de cristãos sofrem perseguição em países do Oriente Médio, do Norte da África, da Ásia, onde o cristianismo é uma religião minoritária. Segundo a missão Portas Abertas, no topo dos países de maior perseguição aos cristãos está o regime comunista da Coreia do Norte, seguido de uma lista de países de religião islâmica. Na África, populações cristãs são alvo da militância islâmica violenta, radical. Em Burkina Faso, que fica na África Ocidental, em fevereiro de 2020, esse ano, cristãos estavam em um culto dominical quando a sua vila foi atacada por militantes islâmicos, resultando em 20 mortos, mais o sequestro do pastor e o incêndio do prédio da igreja. Essas situações têm acontecido. Cristãos têm sido atacados, igrejas têm sido atacadas. As guerras são ainda piores. Os 9 anos de guerra civil na Síria e o longo tempo de conflito no Iraque continuam a devastar as comunidades cristãs locais. No Iraque, onde os cristãos somavam 1,5 milhão antes de 2003, antes do início da guerra, agora eles estão em torno de 200 mil. Uma redução enorme em apenas uma geração. Alguns deles voltaram para reconstruir as suas casas. Porém, o retorno é algo muito complicado, devido à falta de segurança, educação, saúde, emprego, falta tudo. As milícias islâmicas, apoiadas pelo Irã, continuam a ameaçar e a intimidar os cristãos. Às vezes, os cristãos não se dão conta, porque passam por certos problemas e dificuldades na família, no trabalho, no lugar onde moram. Parece que tudo se volta contra eles. Mas o que eles esquecem é que o inimigo invisível está sempre atuando nos bastidores para destruir a nossa fé. Existe uma guerra espiritual em curso pelas almas das pessoas. Mesmo que nós não o percebemos, estamos no meio a um conflito espiritual entre Cristo e Satanás. E se você, pela fé, decidiu estar ao lado de Cristo, então você vai enfrentar a oposição do inimigo.
Você já sofreu por causa da sua fé? Você já passou tribulações que parecem querer te afastar de Cristo? Talvez você já sentiu a hostilidade do inimigo. Caros irmãos, coragem. Jesus disse para não ter medo. É um grande consolo para nós saber que Jesus já passou pelo caminho do sofrimento e Ele nos guiará nas horas difíceis. Nessas horas, o valor da nossa fé é provado. Com amor, o Espírito Santo sempre nos mostra o caminho certo, o caminho da vida. As tribulações vão passar. Não dê a vitória ao inimigo. Nunca desista. Em Mateus capítulo 10, verso 28, Jesus disse: Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. A primeira morte é a morte do corpo. A segunda morte é a morte da alma. A separação eterna de Deus. A segunda morte, conforme Apocalipse, capítulo 21, verso 8, está relacionada com o destino dos ímpios no lago de fogo. Jesus promete: o vencedor não sofrerá a segunda morte. Nós devemos sempre permanecer ao lado de Cristo, perseverando na fé, porque só com o Senhor nós seremos vencedores. Vencedor não significa uma pessoa sem erros, sem falhas, não é isso. Também os mártires ainda estavam no caminho da perfeição. Ser vencedor significa permanecer ao lado de Cristo, mesmo que isso nos custe a própria vida. Quando o Senhor voltar, em poder e glória, os reinos deste mundo serão substituídos pelo reino de Deus, e os vencedores reinarão com o Senhor. Abençoados são aqueles que desde agora pertencem ao Senhor Jesus e não se afastam de Deus na hora da provação, pois com Cristo a vitória é nossa. Amém.
confessará que Jesus é o Senhor. Todos vejam se dobrará, toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Quem não temerá, quem não glorificará teu nome, Senhor. As nações adorarão, reinos se prostrarão a ti, Senhor. Queria convidar agora você para nós podermos juntos orar a oração do Senhor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o Pai, e a comunhão no Espírito Santo sejam e permaneçam com todos nós. Amém. Um abençoado domingo para você e a sua família também.